Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje o estilo de vídeo vai ser diferente. Eu resolvi aproveitar o final de semana para fazer um daqueles vídeos, um vlogzinho de 24 horas lendo. É claro que não vai ser 24 horas direto, vai ser 24 horas com intervalos, mas eu vou colocar o timer no tablet e vou começar a ler. E vou gravar aqui pra gente acompanhar e ver o que é que vai dar. Os videozinhos de leitura de 24 horas que eu já vi por aí, a galera geralmente consegue ler muito livro, de 2 a 3 livros. Não sei se vai ser o caso aqui, eu estou contando que eu vou ler um, ainda nem sei se eu vou terminar esse um. Então assim, vamos ver como é que as coisas vão seguir. E assim, eu estava com 4 opções de livros pra começar a ler nesse vlogzinho. O primeiro deles era Quando Nós Éramos Monstros, que foi o livrinho que eu comprei na Bienal, que eu fui. Eu tava na dúvida se eu começava ele. Se eu começava Uma Garça Entre os Lobos, que foi o livrinho que eu comprei. Na promoção que teve na Amazon, junto com A Guerra da Papoula, que eu falei no meu videozinho do vlog no mês passado. E mais outros dois que não são, eu não tenho o livro físico, que seria no Kindle, que é Sangue sobre Briarhaven e o livro de Horas Perdidas. O livro de Horas Perdidas? O livro de Tempo Perdido. Algo do tipo, não lembro direito o nome. E como eu estava sem saber qual eu começaria a ler, eu resolvi fazer um sorteio no Maratona PP, que eu sou apaixonada, é por onde eu mantenho minhas leituras e controlo tudo. E lá tem a opção de você sortear um livro de um estante. Então eu criei um estante como o tema de próxima leitura, coloquei os 4 livros e coloquei pra sortear. Eu vou colocar aqui a ceninha do sorteio do livro. Então, como vocês podem ter visto, depois do sorteio no Maratona PP, o escolhido foi Uma Garça Entre os Lobos. Então, nesse vlogzinho eu estarei começando e lendo esse querido aqui. Não sei se eu vou ler ele inteiro em 24 horas, pois assim, não confio no meu ritmo de leitura. Ele tem 323 páginas. Não é um livro gigante, é um livro de tamanho normal. Então, vamos ver como é que vai seguir a leitura desse querido. E caso eu termine ele, eu começo outro. Mas estou desconfiando muito se conseguirei terminar ele em 24 horas. Enfim, vamos ver como vai seguir e vamos pro vlog. Vamos por 26 minutos. Eu li um capítulo e considerações iniciais, não necessariamente sobre a história agora, mas sobre o livro. As letras são minúsculas. Ou eu que tô ficando muito cega, porque, bicho, a letra desse tamanho aqui, muito pequena. Mas, tirando isso, a história já começa com uma ação, não tem muita enrolação não. Eu achei que teria mais uma explicação teria um contexto mais montado junto com a gente, mas já tá tudo acontecendo e a gente só vai acompanhar a partir de agora. Então, assim, eu sabia que a irmã dela a protagonista, tinha sido levada pelo rei, mas eu achei que a gente ia acompanhar isso acontecendo e o início do livro já aconteceu, a irmã dela já tá com o rei e ela já tá indo atrás pra resgatar a irmã. Então é bem direto ao assunto, eu não esperava que fosse assim. Se isso é uma coisa boa ou ruim, vou ver de acordo com como vai decorrer, mas pra agora é uma coisa bem ok. Só foi informação nova, porque eu imaginei que seria de outra forma. Enfim, eu vou dar uma pausinha agora, porque eu vou ter que fazer umas coisas aqui em casa, mas daqui a pouco voltamos pra tentar ler mais alguns capítulos. Agora chegamos a 1h30 e eu estou achando interessante a história. A nossa protagonista, eu descobri que ela é bem jovem, ela tem 17 anos. Eu tô acostumada a estar lendo ultimamente histórias com protagonistas mais velhas, porque eu tinha deixado de lado mais protagonistas adolescentes, porque eu não tenho muita paciência, a não ser que elas sejam mais maduras. E assim, ainda não consegui tirar a conclusão com a nossa protagonista, Isou, o nome dela, eu acho que pronuncia assim, porque ela é uma irmã mais nova
E o que é muito interessante pra mim também, porque geralmente quando você acompanha uma dinâmica de irmandade em histórias, geralmente a protagonista, quem vai tentar salvar, é geralmente a pessoa mais velha, né? E aqui a gente tem essa dinâmica com a protagonista sendo a irmã mais nova, que quer salvar a sua irmã mais velha e que foi muito mimada, porque geralmente os filhos mais novos são mais mimados, né? No mais, a gente tem uma visãozinha de algumas coisas que o rei faz. Ele é um tirano muito sinistro, ele me lembra um pouco o Joffrey de Game of Thrones, porque ele faz maldade simplesmente por fazer. Ele é, tipo, super caótico de fazer coisas de, vamos fazer uma competição e quem não conseguir ganhar, fazer o que eu mandei na competição, vou matar de formas estranhas e sinistras. Ou vou fazer você matar alguém ou alguma coisa. E a protagonista, ela acabou de chegar na capital e ela descreve a capital como um lugar muito sinistro, onde, tipo, tem cadáver em todo lugar, tem cabeça decepada. Então, assim, é um tirano muito sinistro que faz essas coisas simplesmente por querer, porque é um ser monstruoso, aparentemente. Então, já é uma coisa que todo mundo quer tirar ele do poder, né? E provavelmente vão se juntar pra conseguir fazer isso. Eu parei agora e vou dar uma descansada. E daqui a pouco eu volto a ler mais um pouquinho antes de dormir. Mas é isso. Aparecendo aqui já no final do domingo, por motivos de que hoje quase não li. Eu li só por 28 minutinhos, então eu não gravei mais cedo quando eu tava lendo. E hoje de manhã foi muita correria, tive que resolver muita coisa. E de tarde, como é dia das mães, eu fui passar um tempinho com a minha mãe. Então eu li bem pouco e não gravei. Estamos com um total até agora de 2 horas e 4 minutos. Então ainda falta bastante coisa, mas vamos aí no ritmo legal, sem muita pressa por aqui. 1 hora chegamos e batemos as nossas 24 horas. Olá, pessoas. Aparecendo aqui agora, quarta-feira. Já é de tarde e eu não gravei nada ontem, terça-feira. Eu consegui até ler um pouquinho não, bastantezinho, pra o que eu tinha planejado, porque eu acabei saindo de tarde. Mas eu consegui ler um pouco de manhã e li um pouco de noite também. Então eu acabei lendo 1h25, porém não gravei nada. Vou pedir perdão porque de terça-feira não vai ter nenhum registro aqui, a não ser as horas que foram contadas de tempo lendo. Hoje é quarta, eu consegui ler um pouquinho agora de manhã. E agora eu tava lendo um pouco antes de ir pra academia. Mas vim deixar registrado aqui, né, que estamos em reflexozinho, 6 horas e 51 minutos. Então estamos indo bem. Fazer esse vlog de 24 horas lendo, eu achei que seria mais rápido do que realmente tá sendo. Eu sei que ler 24 horas não é uma coisa tão rápida, mas eu achei que ia passar diferente. Porém, assim, apesar do tempo de eu não estar conseguindo ler muito durante os dias, acho que o máximo que eu tenho conseguido é 1 hora e pouquinho durante o dia. Mas apesar de não tá passando tão rápido pra chegar nas 24 horas, como eu achei que seria, minha leitura tá fluindo bem, o que pra mim é muito importante. E o livro mesmo, eu acho que eu demoraria muito mais pra terminar ele se eu não estivesse fazendo esse vlog. E como eu tô fazendo ele agora, e eu já tô, tipo, 72% do livro, então eu acredito que eu tô terminando ele entre hoje e amanhã, porque eu ainda pretendo ler hoje de noite, e amanhã também vou ler, então eu acredito que eu estaria terminando ele até amanhã. E o que é impressionante, porque quando eu comecei isso, eu falei com meu amigo, eu falei, tipo assim, com o Arthur, eu não acho que eu vou conseguir ler mais de um livro nesse 24 horas lendo, porque geralmente as pessoas leem muitos livros, e eu não acho que eu vou conseguir, eu acho que eu vou estar lendo só um livro. Mas eu também não tinha noção de quanto tempo eu gasto pra ler um livro, e tá sendo legal a experiência, porque eu tô começando a entender isso também, né? De quanto tempo eu levo pra ler um capítulo, pra ler ele todo. E assim, sim, eu vou terminar ele antes de completar as 24 horas e estarei começando outro. Já vou começar a procurar qual vai ser a próxima leitura. Mas venho comentar mais com vocês aqui quando eu finalizar o livro, pra dar mais detalhes sobre ele. E eu vou ver se eu consigo gravar mais partezinhas de eu lendo de noite. Mas é porque quando eu deito pra ler, eu fico com preguiça de levantar pra pegar tripé, pra botar o celular pra gravar, pra depois ter que levantar tudo de novo e desligar. E eu só, tipo assim, pra evitar esse desgaste, eu só vou ler e coloco o tempo pra rodar. Mas é isso, pessoas. Vou tentar gravar mais, mas se eu não gravar também, me perdoem. Saibam que eu tô seguindo tudo certinho. Não estou burlando as horas, eu tô colocando as horas e tô lendo. E depois venho dar mais feedbacks aqui sobre os pequenos traumas e os interesses que estou tendo em questão desse livro. Não chega a ser um trauma pesado a nível de Guerra da Papoula, não, mas tem umas coisinhas pesadas aqui. Então, é isso. Estou indo pra academia agora, porque a Lia tá vindo pra cá. Então, até mais tarde.
isso, não tenho nada pra falar aqui. Eu só tô tentando digerir a morte que acabou de acontecer. Eu queria tanto que tivesse alguma chance disso não ser realidade. Mas a história não se passa no universo com magia. Então, morreu, morreu. Silêncio no chat, galera. Isso que dá oportunidade pra novas escritoras. Elas vão lá e matam pessoas. Sei lá. Eu não vou comentar sobre o que aconteceu, porque se alguém um dia falecer, não quero que tome spoilers, nem sequer pense as coisinhas, tipo assim, nossa, interligue só minhas reações. Mas não acabou não, tá? Deixar claro, ainda falta um tantinho, mas... ai. É isso, né? Eu tava planejando terminar isso aqui amanhã, mas eu tô achando que vou terminar hoje. E provavelmente falta, tipo, isso aqui. Ainda tem os agradecimentos, né? Então tem menos um pouquinho que isso aqui. E assim, agora estou curiosa e preciso de respostas. Então, acho que vou terminar logo hoje. E a parte do livro. Só falta o epílogo agora. Mas não sei se vou gravar. Devo gravar só minha reação depois, comentando sobre ele. Mas enfim. Agora é quinta de noite. Eu terminei ontem Uma Garça Entre os Lobos. E gostei bastante do livro no geral. O início demorou um pouquinho de me pegar, mas acho que lá pros 30 e pouquinho ele acabou fazendo mais sentido pra mim. No início, não é que tava ruim, mas no início tinha muita informação que eu não tava conseguindo interligar, não tava conseguindo ver sentido de por que tava me dando aquela informação. Até que, enfim, tudo começou a fazer sentido e eu gostei bastante. Não vou dizer que foi um favoritado nem nada, mas eu gostei muito dele. Foi muito interessante, apesar da escrita não ter me agradado tanto, mas a história é muito boa. E quando eu terminei de ler, no final tem uma nota histórica da escritora, dela falando sobre as muitas coisas que ela teve que pesquisar e estudar para poder fazer esse livro. E aí nisso ela estava comentando sobre que o rei que ela trouxe na história, ele foi baseado no rei que existiu de verdade na Coreia. Alguns dos líderes militares que fizeram o golpe também, ela inspirou em pessoas que existiram de verdade. E alguns casos que ela fala durante a história, é tudo baseado e estudado em coisas que já aconteceram. Assim, eu gosto muito dessa dinâmica de livros que se basearam em história real, pra poder trazer isso pra ficção e pra fantasia, porque eu acho isso uma forma incrível da gente começar a criar mais interesse e parar pra estudar mais. Porque assim, depois de ter visto esses comentários e ter lido esse livro, eu fui parar pra pesquisar mais, pra querer saber mais sobre isso. E eu acho que esse é o ponto muito importante das leituras, que elas trazem fantasia, ainda assim misturam com a realidade, e isso faz com que a gente consiga ter esse entretenimento, ao mesmo tempo que a gente tá aprendendo muita coisa importante também. Então, eu gosto muito dessa dinâmica de livro, e eu gostei muito desse. E eu tô falando muito mas enfim, terminei ele ontem de noite. Aí hoje de manhã eu fui ler um pouquinho já, fui procurar minha próxima leitura. A leitura não foi nenhuma que eu fui começar, não foi nenhuma das que eu tinha comentado aqui no início que eu tava planejando ler. E aí eu tinha começado um livro chamado O Risco, que é um livro que tá bem famosinho agora. Eu vi algumas pessoas que eu gosto da indicação falando sobre e estavam falando bem dele. E aí eu fui começar. Eu li ele hoje por uns 40 minutos por aí. Só que quando eu cheguei no capítulo, acho que foi 4, foi 5, apareceu uma coisa que me incomodou bastante. E aí eu fui pesquisar sobre os gatilhos do livro, porque no início do livro não tem aviso de nada quanto a isso, o que eu achei muito errado. E nisso, depois de pesquisar e encontrar os gatilhos do livro, eu decidi que eu não ia querer continuar lendo ele, porque
ia ficar meio desconfortável com o que acontece no livro e pelo menos o jeito que parecia ser tratado no livro. Falei, tipo, vou deixar quieto e acabei deixando ele de mão. Então, agora de noite eu vou procurar outro livro pra começar. Eu vou ver se eu vou começar alguns dos que eu tinha falado antes ou se vou começar outro, dependendo do que bater à vontade ou que me chamar mais atenção. Mas, só pra deixar vocês atualizados, estamos em 9 horas e 36 minutos de leitura. De ontem pra cá, deu essa avançada porque, como eu ontem acabei o livro que eu tava lendo, só acabou fazendo meu processo, eu ler mais tempo. Eu nem pretendia terminar o livro ontem, mas quando eu cheguei tão perto, eu tava em 80 e pouco, eu falei, vou terminar logo agora que eu tô muito curiosa. E aí foi isso que aconteceu. Ontem no total foi a leitura durante o dia foi de 3 horas e pouquinho, então foi muita, comparado aos outros dias que o máximo tava sendo 1 hora que eu tinha comentado. E aí hoje foi 40 e pouquinho, mas eu devo ler mais agora antes de dormir. E amanhã, se eu tiver decidido a leitura já oficial, eu apareço aqui pra comentar quantas horas eu li e qual a nossa próxima leitura. Aparecendo aqui pra falar que iria aparecer menos. Olá, pessoas. Comecei a editar o vlog de 24 horas pra poder ir agilizando pra quando tiver pronto já poder postar. E nisso eu percebi que eu tava me gravando lendo e fazendo comentários e falei muito mas isso, ignorem. Nesse processo o vídeo tava ficando muito longo. Ele já tava indo pra 20 minutos. Isso quando eu tava com 8, 9 horas de leitura. Assim, se fôssemos seguir esse ritmo daqui que eu chegasse nas 24 horas, eu estaria com, sei lá, um vídeo de 1 hora por aí. E eu não quero que ele fique tão grande assim. Então eu estarei diminuindo mais o tanto que eu apareço e o tanto que eu vou gravar. E vou aparecer esporadicamente pra falar algumas coisinhas. Agora mesmo eu vim pra atualizar vocês sobre o horário. Estamos em 10 horas e 46 minutos. E eu comecei e continuei lendo esse livro aqui, A Daga e Chama. Eu comecei ele ontem, basicamente. Eu tinha começado outro de noite, que eu disse que ia tentar procurar outra leitura. Comecei outro, não gostei e larguei. Aí de ontem pra cá eu tô lendo esse aqui, A Daga e Chama. Assim, não sei se vai ser nada que eu vou amar muito não, porque é aquela história de guildas rivais e provavelmente eles vão se apaixonar. E assim, eu li um assim recentemente que foi... A Ordem dos Mantos Prateados. Assim, pra bater ele vai ser muito difícil na minha cabeça. Mas estarei lendo esse daqui, porque eu não quero perder muito tempo só começando várias leituras sem terminar nada. Então vou seguir com esse. Olá, pessoas. Eu estou aqui pra atualizar um pouco sobre a leitura. Estamos no total de 13 horas e 7 minutos. A este ponto, eu estou me perguntando se realmente vou terminar esse vídeo pra postar. Não por motivos do horário, porque eu gosto de lendo de qualquer jeito, mesmo que eu não poste esse vídeo. Mas o problema é a história que eu tô lendo. Não tá legal. Aquele A Daga e Chama tá muito chatinho. Eu já tô em 28%. Perto dos 30%. Então, assim, pra mim, já tá dando a cota de tempo em que um livro tem que me prender, entendeu? Pelo menos 30% do livro ele tem que me pegar. E assim, tá tão chatinho. Sei que pode me surpreender no futuro, sei lá, alguma coisa diferente que eu goste, mas até agora eu tô lendo por obrigação, sabe? Só pela questão de, eu não quero parar mais um livro pra começar outro enquanto estou fazendo essa maratona. Isso é muito chato ler. Eu tô tipo, nada aprende. O protagonista é bem minha, a história tá bem minha, tá tudo minha boca, e aí eu tô, eu vou largar esse livro. Enfim, aí até agora eu tô tipo assim, será que eu jogo de novo esse vídeo de 24 horas lendo? Aí, sei lá, não sei, vamos descobrir o que vai ser, porque eu não gosto de ficar me forçando a continuar uma leitura que não tá legal, porque isso me faz entrar num mood de não querer ler. Porque se toda vez que eu pensar, nossa, eu quero ler, eu associar com aquela história, eu fico assim, não quero, vou fazer outra coisa. E eu não quero que isso aconteça. Então, assim, sei lá, escolhas, né? Escolhas. Vamos ver o que é que vai acontecer. Se eu não vou lançar esse vídeo, se eu vou lançar esse vídeo, mas vou ter largado a leitura, ou se eu vou lançar esse vídeo e vou terminar a leitura. Aí, sim. Eu realmente não sei. Não estou planejando nada no momento, só não sei o que fazer. Descobriremos em breve o que vai acontecer. Pra galera que não conhece programação e tá lendo Songs of Heaven, é isso, galera. Esses termos de condição e ação que ela faz, e se somente se... É isso que é programação, tá? Olá, pessoas, aparecendo aqui depois de um tempo sumida. Assim, não fez muita diferença pra vocês, porque vocês vão ver o vídeo seguido, né? Então, nada vai ter mudado. Porém, já tem alguns dias que eu não faço nenhuma gravação. Porém, continuo lendo, tá? E vim atualizar vocês aqui sobre as coisas. Eu disse que ia aparecer menos e acabei só não aparecendo. Mas as coisas continuam fluindo. Estamos agora num total de 18 horas e 31 minutos. Então, assim, já estamos bem perto do fim. Eu acabei largando aquele último livro que eu apareci aqui pra falar, aquela A Daga e Chamas. Assim, gente, não tava dando. Juro por Deus. Que livro horroroso. Estava sofrendo fisicamente por ter que ler aquilo. Eu falei, não vou ficar me fazendo isso. E aí, eu comecei Songs of Heaven.
que era um dos iniciais que eu tinha colocado como opção aqui. Gente, estou simplesmente obcecada. Eu sou tão imersa nesse livro, tão imersa. Já estou em 37%. Eu tenho lido muito, muito de noite. Durante o dia tá mais ou menos, às vezes eu leio de manhã quando dá. Mas as tardes estão muito corridas. Mas de noite, isso aqui, ó. Gente, que livro bom. Que livro bom. Eu, inclusive, pensei em gravar exatamente porque eu terminei de ler um capítulo agora. Assim, que capítulo bom. Eles têm diálogos muito bons, eles têm personagens muito bons, o universo todo é fantástico. Ai, eu não tenho nada pra reclamar desse livro. Ele é simplesmente perfeito, eu sei que ele vai aparecer aqui nas leituras favoritas do ano. Não tem como ele não estar. Que livro sensacional. Eu não tô nem na metade. Eu tô, tipo, ai, muito emocionada, muito feliz que eu larguei aquele livro tenebroso pra ler isso aqui. Muito feliz, muito feliz. É isso, eu não sei se eu vou conseguir gravar mais muita coisa acompanhando as próximas leituras, porque como eu tô lendo de noite, eu sempre fico com preguicinha de vir gravar antes de dormir. Mas vou ver se eu gravo mais alguma coisa pra esse vlog não ficar só eu falando o tempo todo. Mas assim, muito feliz com essa leitura atual, muito feliz. Não sei se eu vou ser feliz no final, né? Mas assim, no momento estou muito feliz. Mostrando ele aqui, porque até a capa dele é linda. Da capa à história, não é raro em momento nenhum. Leia um Sangue sobre Heaven. Estou recomendando antes de terminar, tá? Como eu falei, estou em 37%. Não sei como as coisas vão andar, não sei como vai terminar. Mas até agora a leitura tá valendo muito a pena. Então, é isso, pessoas. Beijos e até o final do vlog. Estou em estado de choque. Acabei de descobrir uma coisa no livro e eu tô muito em choque. Meu Deus. Eu queria tanto comentar, mas se alguém que está assistindo isso não quiser spoiler, vai tomar spoiler, mas eu tô muito, muito chocada. Assim, basicamente, eu acho que descobriram o que é o flagelo, que é a doença que assola lá fora da cidade. E eu tô muito chocada. Porque a senhora tinha falado que existem lugares que você não pode drenar magia, ou drenar energia pra poder fazer magia. São lugares proibidos. E assim, se esses lugares proibidos forem a cidade. Estou muito em choque. Meu Deus. Meu Deus. Ai, minha mente. Então, pessoas aparecendo aqui pra avisar que estamos no penúltimo dia do vlog. Pois estamos em 22 horas e 54 minutos. Então, assim, amanhã estarei finalizando com certeza. E poderemos fechar o vlog depois de muito tempo, né? Demorou mais do que deveria ter demorado, mas tá tudo bem, porque o importante é que aconteceu. E consegui ler livrinhos que eu gostei nesse meio tempo. Eu tô em 72% de Sangue sobre Heaven. Assim, eu também não esperava terminar tão rápido ele. Mas eu engajei tanto e quando eu vi já tava passando. E hoje foi o dia que eu mais li no geral. Eu li por 3 horas e 39 minutos hoje. É domingo, né? Então, assim, ficou mais fácil pra fazer isso. Assim, eu vou tentar com todas as minhas forças terminar o livro amanhã. Quer dizer, terminar o livro amanhã não era nenhuma coisa que eu tava querendo, né? Porque eu queria ter o livro por mais tempo. Mas, como eu também já entendi que tem que acabar a história, eu estou curiosa como tudo vai acabar. Então, provavelmente vai ser amanhã. Porque como eu vou ter que ler pra completar essas horas que faltam pra chegar nas 24 horas de leitura, então com certeza eu vou terminar de ler o livro. Não vai ter jeito. Assim, não sei se vou comentar muita coisa aqui, porque eu tô pensando em fazer um livro à parte só pra... Um livro à parte? Um vídeo à parte só pra comentar sobre o livro, porque eu não quero falar só um pouquinho aqui e também não quero me estender muito no vídeo. Mas é isso, estamos chegando bem perto do final do vlog. Amanhã eu venho aqui pra me despedir e pra falar que a gente finalmente completou as 24 horas lendo. E a esse ponto, quando a gente finalizar, eu terei lido 2 livros que eu realmente gostei muito. Um que com certeza vai ser favoritado e o outro que eu realmente gostei muito. E também descobri 2 livros horrorosos no meio do processo, mas o importante é que descobri coisas que não dão certo e descobri 2 que deram certo. Então pra mim já valeu a pena. Então é isso, estamos chegando perto do final e até amanhã. Chegamos oficialmente ao final das 24 horas. Deu pra vocês verem aí mais cedo que eu mostrei. Eu terminei as 24 horas, era acho que meio-dia, 1 hora por aí. Desde então eu não li mais.
eu tava esperando pra poder vir conversar um pouquinho com vocês aqui sobre as 24 horas lendo. Sobre o livro que eu tava lendo, Sangue sobre Brahaven, eu ainda não terminei ele, tá? Eu tô em 80%, mas eu decidi que eu não iria terminar ele de tarde, porque se eu terminasse ele de tarde, isso significaria que eu seria órfã de noite. Ai, brincadeiras à parte. Mas realmente eu não queria terminar ele de tarde, porque terminar ele de tarde significaria que de noite, quando eu fosse ler, porque eu sempre leio antes de dormir, eu teria que procurar outro livro, e eu não queria já abrir mão dele tão rápido. Então eu falei de tarde pra fazer outras coisas, e eu decidi que eu vou deixar ele pra ler agora de noite. Não sei se eu vou terminar ele agora de noite, mas muito provavelmente vou, porque não é 80%, então provavelmente vou terminar ele todo. Porém, não vou mais comentar sobre ele aqui no vlog, porque essa agora já vai ser a finalização do vlog. E muito provavelmente em um futuro eu estarei fazendo um vídeo só falando sobre Sangue sobre Brahaven, porque fiquei simplesmente obcecada pelo livro, e assim, até 80%. Nada me fez desistir dessa ideia ainda. Eu li mais rápido do que eu achei que leria, mas é isso, não terminei ele ainda, mas completei as 24 horas. E agora, falando um pouquinho sobre as 24 horas. Na minha cabeça, eu lia muito, porque geralmente eu costumo, como eu falei, eu leio de manhã quando dá, leio de noite. Poucas vezes eu leio de tarde, porque geralmente de tarde sempre tenho coisa pra fazer. Mas, na minha cabeça, ainda assim, eu lia bastante coisa. E o quanto eu demorei pra completar essas 24 horas, me fez perceber que eu não leio tanto. Assim, meu ápice de leitura num dia... O dia que eu mais consegui ler foi 3 horas e 39 minutos no dia. E assim, sei que é bastante coisa pra um dia, somente por 2 dias que eu consegui chegar nessas 3 horas e 30 e poucos minutos. E aí eu assim, fiquei muito, muito chocada com a demora. Na minha cabeça, eu faria esse processo muito mais rápido. Mas foi interessante pra esse conhecimento aí sobre mim. Foi legal estar lendo essas 24 horas. Não sei se estarei repetindo a dose em algum momento. Foi uma experiência legal, mas ainda assim, eu acho que eu não repetiria. Se eu repetisse ela, eu acho que seria pra fazer agora de uma forma diferente. Como o Arthur tinha falado, antigamente, essas maratonas de 24 horas eram literalmente 24 horas lendo sem interrupção. Então, assim, não sei, porque assim, não estou mais jovem o suficiente pra estar fazendo essas maratonas, de passar 24 horas acordada fazendo isso, mas se algum dia eu criar coragem, eu faria essa. Mas eu acho que desse protocolo de, sempre que eu for ler, colocar o cronômetro e contando até bater as 24 horas, acho que eu não faria mais. Às vezes era um pouquinho chato, eu tava querendo só deitar e ler, e tinha que pegar o tablet, colocar o cronômetro lá pra continuar rodando, e eu ficava tipo assim, eu só queria deitar e ler, sabe? Mas pra além dessas coisas, foi uma experiência legal. Eu consegui ler 2 livros que eu gostei bastante, e apesar de só ter finalizado como eu realmente achei que seria, mas eu realmente acho que foi porque no meio tempo, entre achar a segunda leitura, eu demorei muito, eu comecei vários livros, eu cheguei a ler 20% de um, depois 20% de outro, e eu abandonava. E se não fosse por isso, eu provavelmente teria terminado Sangue sobre Brahaven durante esse vlog aqui mesmo. Mas, sinceramente, eu tô feliz de não ter terminado, porque eu não quero estar preocupada com esse processo de gravar a finalização, gravar eu comentando, assim, com essa urgência pra poder entregar no vlog logo. Eu quero ter calma pra terminar esse livrinho, poder pensar sobre e digerir o que é que eu vou falar num vlog sobre Sangue sobre Brahaven. Mas enfim, foi uma experiência legal. Obrigada por terem acompanhado até aqui. Espero que tenha sido legal ver esse processo muito mais rápido através do vídeo já pronto. E é isso. Sim, não sei se vocês já fizeram alguma dessas maratonas, se vocês gostaram, como seria o processo. Mas é isso, foi uma experiência legal. Mas não repetirei de novo. E é isso. Vejam mais vídeos do canal. E obrigada por assistirem novamente. Até o próximo vídeo.